Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui estou de novo, Péricles Nóbrega de Oliveira, aluno do curso de doutorado da NPGA UFBA, turma 2021. Estamos aqui para mais uma atividade da disciplina de métodos qualitativos de pesquisa, tá? E hoje, gente, a gente vai bater um papo, tá, sobre um artigo científico, no qual a gente vai se debruçar muito mais sobre a questão metodológica do que os resultados em si. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha nesse artigo. Então, gente, o nome do artigo é justamente esse, tá? Dignidade do local de trabalho, comunicabilidade e do artigo se chama Kristen Lucas, e esse artigo foi publicado em 2015 no Journal of Management Studies. Bem, gente, para um pouquinho do que a gente vai discutir, tá? Se baseia justamente na pesquisa de abordagem interpretativista, foi realizada com 62 pessoas, na cidade de médio no oeste dos Estados Unidos, e ela forneceu informações importantes, né, sobre a questão da dignidade, como é que pode trabalhar com essa temática dentro das organizações. E como a gente vai poder perceber assim, em que pese a gente não vai ser, o foco não vai ser nos resultados, tá? Mas o estudo teve como referência o fato de que a dignidade humana é distinta das organizações, tudo bem? Então vamos lá, gente. Por que que, então, quais são os principais argumentos para que estudar essa temática, tá? Então, o fenômeno que evoca ao mesmo tempo desejo e ferimentos profundos, né? A gente fica imaginando isso, né? A gente está tão em voga essa questão da dignidade humana, tá? Ela também desempenha um papel fundamental na forma como os indivíduos dão sentido, experimentam o mundo, ou seja, como é que a gente se localiza nos ambientes, tá? Ela também deve ser encarada como uma maneira produtiva de compreender o trabalho contemporâneo através de uma lente holística, tá? Em que pese essa, como a própria autora ela fala que essa clareza não é tão cristalina, e embora a palavra dignidade seja usada nos estudos sobre gestão há bastante tempo, ainda não há um consenso sobre o termo, né? Então, justamente, esse estudo vai tentar descobrir o que é que as pessoas imaginam que é dignidade no local de trabalho. E justamente essa tentativa de buscar essa questão conceitual, ela é importante porque ela é essencial para o desenvolvimento do campo de pesquisa sobre essa temática, né? Haja vista, como foi falado aqui, que não existe consenso. E para o maior conhecimento, a partir dessa perspectiva dos trabalhadores, pode contribuir para promover dignidade no local de trabalho, tá? Então, a pesquisa qualitativa, ela versa sobre, ela tem essa particularidade, né? Que, como ela vai tentar ir no cerne da subjetividade, né? Então ela vai tentar ver se a partir dos próprios trabalhadores. Então, qual é o principal objetivo? Partindo do ponto de vista do trabalhador, importante subjetividade, o objetivo é melhor compreender o fenômeno. Duas perguntas foram lançadas, tá certo? Então, como os trabalhadores compreendem e vivenciam afirmações e negações sobre a dignidade no local de trabalho, e como essas compreensões leigas informam nossos entendimentos teóricos sobre a dignidade local do trabalho. Tá? Então, toda a pesquisa foi voltada para tentar responder essas duas perguntas. A justificativa, gente, é que, embora tenha havido muito ganho em termos de compreensão da dignidade, há pouca compreensão como experiência positiva. Tá? A gente vai ver mais para frente que a pesquisadora vai tentar trazer justamente isso, né? A perspectiva positiva e a perspectiva negativa. As pesquisas empíricas até agora tenderam a negligenciar a compreensão sobre a dignidade, tratando de forma exclusivamente subjetiva. E embora as pesquisas tenham se demonstrado simpáticas para os trabalhadores, raramente os pesquisadores perguntaram direto e explicitamente aos indivíduos sobre sua experiência ou julgamento, né? Ou seja, ah, foram sobre fatos, né? Então, pouquíssimas vezes teve acesso às pessoas sobre esse fenômeno. E é justamente essa novidade que esse artigo tenta trazer. Na questão metodológica, que mais nos interessa aqui, tá? O objetivo desse estudo foi trazer uma visão teórica sobre a dignidade, particularmente como ela é vivenciada subjetivamente, tá? Então, o ponto dessa questão é que ela partiu de uma abordagem interpretativista, cujo objetivo é justamente de buscar a compreensão da ação humana, motivos, sentimentos, experiências e construção de sentido,
a partir da perspectiva dos membros da organização, ou seja, a partir de uma pesquisa interpretativista, foi se tentar buscar a partir dos próprios trabalhadores que vivenciam isso dia a dia. Além disso, devido a problemas que surgem na indignidade, com falta de sentido e legitimidade, enfim, foram particularmente adequadas essa abordagem, né? A pesquisa interpretativista também favorece técnica de coleta de dados, que permite que os significados participantes guiem a pesquisa, né? Então, aparentemente, foi bem apropriado, né, a pesquisa interpretativista com o objetivo do estudo. E quem participou, gente? Bem, o modo de coleta, tá, de recrutamento, vamos dizer assim, partiu de um anúncio no jornal, tá, na seção Precisa de Ajuda, em um local da cidade de médio porte, no meio oeste dos Estados Unidos. Foram 62 pessoas participaram, tá, da pesquisa, sendo metade homem, metade mulher, tá, então, com idade média de 42 anos. Então, foi um público diverso, com certa diversidade na questão das profissões. Então, 40% da indústria de serviços, seja ele alimentação, atendimento ao cliente, enfim. 22% são trabalhadores sem qualificação específica qualquer, que chama lá blue collar. 22% também são trabalhadores com formação formal, né? Engenheiros, pessoal assistentes sociais, e os outros 16% formados trabalhadores na área de venda. Então, como é que foi feito? Como é que se coletou esses dados? Bem, a técnica de coleta de dados aplicadas foi a de grupo focal, tá? Que foram desenvolvidos alguns grupos focais, que variavam entre 3 e 8 participantes, com tamanho médio de 5 participantes, tá? E é interessante até destacar que a pesquisadora, ela informa que foi oferecido um pequeno pagamento pelo tempo que estiveram participando da pesquisa, tá? Então, houve uma retribuição, questão pecuniária mesmo, tá? Também foram organizados grupos de diferentes horários. Ela ofertou lá só para que a maioria que as pessoas pudessem de fato participar. Então foram feitos grupos aos sábados, domingos, durante o dia, da tarde, noite. Então foi uma gama de horários foram disponibilizados para que as pessoas pudessem melhor participar dos grupos focais. E por quê a utilização da técnica de grupos focais? Bem, essa se deu por diversos fatores, né? Primeiro, porque é uma forma eficiente de coletar informações sobre um tópico específico, tá? Segundo, porque disponibiliza uma fonte valiosa de insights sobre comportamentos e motivações complexas. Eu, particularmente, sou bem fã da técnica de grupos focais, tá? Acho uma técnica super interessante. Bem, da mesma forma, ela também é eficiente em coletar informações sobre, já falei aqui, né? Elas também são particularmente adequadas para tópicos que normalmente não podem ser considerados em muitos detalhes, tá? Então, finalmente, ela também descentraliza o papel do pesquisador, né? Então, porque o pesquisador vai estar lá só observando que os participantes vão estar emitindo, tá? Então, o que permite participantes uma apropriação do fluxo de conteúdo. Então, quem constrói o fluxo são eles, né? O pesquisador fica de fora só observando a discussão. Então, gente, os grupos focais, de maneira ideal para compreender a experiência e dignidade de diversos participantes. Tudo isso, gente, é importante dizer que são tudo coletado da própria pesquisa, tá bom? O grupo focal, gente, também foi elaborado, os roteiros, foi feita a partir de 3 perguntas, tá? Então, primeira pergunta, qual é a primeira coisa em que você pensa quando ouve o termo dignidade local de trabalho? Segundo, descreva um momento no trabalho em que você sentiu ou experimentou dignidade. E terceiro, descreva uma experiência no trabalho em que sentiu que não tinha dignidade. Tá? Então, o roteiro foi baseado nessas 3 perguntas. Então, elas eram lançadas e daí o pessoal ia falando. Então, ele foi justamente projetado para discernir uma compreensão leiga, que é informado por experiências vividas, ou seja, a partir da visão deles, né? Não a visão técnica, não a visão teórica, a partir da perspectiva dos próprios trabalhadores que venciam isso no dia a dia. Como é que se deu a análise? A análise ocorreu de forma indutiva, gente. Ela inicialmente foi feita com a codificação do ciclo primário, na qual foram dados analisados identificar padrões emergentes e categorizações significativas. Daqui a pouco a gente explica melhor isso. O objetivo foi privilegiar palavras, significados encaminhados pelos participantes. Então, gente, o que é que foi feito? Né?
Então, foram codificados os principais aspectos da experiência, como indicar quem está envolvido em interação, por exemplo, cliente, chefe, colega, tá? Identificando respostas, desistir, eu pensei em desistir, né? Então, pensei em desistir, você tira esse pensei e bota desistir, defender a si mesmo, tá? Então, ia criando essas, como vai ver daqui a pouco, os supercampos, sinalizando reações emocionais, tristeza, frustrado, orgulho, orgulhoso, e refletindo conceitos teóricos que tentassem encaixar, né? Mas que não estavam explicitamente declarados pelos participantes. Então foram verificadas cerca de 500 declarações por códigos, né? Foram codificadas 500 declarações. Por exemplo, citações, narrativas, diálogos curtos com mais de 200 códigos exclusivos, gente. Como próxima etapa, tá? Então foram agrupados os códigos hierarquicamente para identificar as principais categorias, e hierarquicamente a questão da frequência, né? Quais são os códigos mais frequentes. A partir das transcrições foram revistas, tá? Para verificar se questão de ciclo secundário, para verificar se faltou alguma coisa. Esse estágio objetivo da codificação é explicar, teorizar e sistematizar categorias emergentes em um nível mais abstrato. Tá? Então, aqui dificilmente teria acesso, que não estava tão latente. Com essa codificação adicional, foi possível também gerar supercódigos, para identificar as passagens codificadas de um código de família, de informação, negação. Como falei para vocês, experiências negativas e experiências positivas. Então, aí já estava tentando fazer essa separação. Foram construídas também matrizes de dados que exibiam exemplares de supercódigos que eu falei para vocês, né? Então, foi começado a criar tabelas, tá? Então, para que fosse vista a questão da frequência. Essas matrizes apresentaram dados de uma maneira mais acessível e agregada, que permitiu resumir tarefas, tá? Aliás, temas, padrões, relacionamentos, fazer inferência. E como geralmente é o caso na análise indutiva, o processo era mais confuso e mais tortuoso que linear, né? Então, você é parte do todo, né, para o específico. Então, a gente foi a tentativa de induzir. Então, gente, trocando em miúdos aqui, vamos partir para os resultados, né? Então, diante dessa técnica, foram verificados 4 temas, tá? Então, ela não usa o termo categorias, ela vai usar o nome temas, que são os seguintes, né? A dignidade inerente, reconhecida pela interação respeitosa, dignidade conquistada com mensagem reconhecida de competência e contribuições, e dignidade remediada, reconhecida por interações sociais e práticas, organizações que escondem, atacam o trabalho. Esse terceiro aqui, a gente vai ver daqui a pouco, ele ainda é subdividido em 2 subtemas. Tá? Então, essa tabela aqui foi resultante do estudo, tá? Então, pode ver aqui as bases de valor, então, ele separa aqui por tema, né? Então, dignidade inerente, dignidade ganha e dignidade remediada, que vocês podem ver aqui, tem a questão da instrumentalidade e na qualidade. Tá? Então, todas elas, eu vou deixar disponível essa apresentação, tá? Elas vão ter suas especificidades, né? As questões de valores básicos, a valência positiva, as afirmações, as negações, tá? Então, não interessa eu ler agora aqui, é mais fácil, é muito mais interessante que vocês leiam o artigo em si, tá? Ou mesmo essa apresentação, que também vou deixar disponível. Então, gente, só para exemplificar aqui, tem algumas transcrições das palavras do pessoal, né? Então, por exemplo, na questão do primeiro tema, né? Que é justamente a dignidade reconhecida pela interação respeitosa, que é bem interessante, né? Então, ele fala, nesse caso aqui, né? Isso foi uma conversa, uma narrativa de um trabalhador com relação ao seu chefe, né? Então, ele fala que o chefe começou a usar termos raciais contra ele, né? Na frente de uma equipe que ele comandava. Então, ele disse que começou a perceber que as pessoas começavam a faltar com respeito com relação a ele, porque viram, né, essa situação lá do próprio chefe faltando respeito com o chefe deles, e eles, opa, peraí, tá? Então, essa questão da interação respeitosa acabou surgindo entre outras coisas, de um discurso desse. A questão da dignidade conquistada, a questão de contribuição, achei bem interessante esse também. Tá? Então, que
Isso aqui é numa cozinha, tá? Uma pessoa que trabalha no ramo da alimentação. Então, ela disse que correu dentro da cozinha de 2h30 da tarde até provavelmente 9h30 da noite, sozinho, e acha que somente ela assim, deve ter feito uns $10.500, né? Eu te pergunto, você tá entendendo o que eu estou falando? Não teve nenhum retorno, né? Então, não teve nenhum reconhecimento do que eu fiz, tá? Então, vocês começam a perceber, né, o teor da questão do reconhecimento aqui. E a gente também tem a questão do último tema, né, que é a dignidade remediada. E aqui, como eu falei para vocês, ele subdividiu em dois subtemas, né, questão da instrumentalidade, que eu achei bem interessante essa passagem aqui também, né, que estava vindo um tornado, e essa pessoa disse que juntou a turma para dizer só, meio para dizer só agora, vamos se cuidar e vamos para casa, né? E o chefe disse, não, opa, peraí, que história é essa? Você sabe o que tem que fazer, né? Fiquem por aí. Então, cara, o que é que eu vou fazer aqui? Tem um tornado vindo. E o segundo subtema, né, que é a questão da desigualdade, justamente aqui é uma perspectiva bem diferente das outras, né? Que era a oportunidade que os trabalhadores tinham de encontrar pessoas que eram hierarquicamente superiores a eles, né. Eles falavam assim: "Uau, cara, que legal isso daqui, né, então estou tendo a oportunidade de conversar com o pessoal da alta cúpula, né, que o pessoal ganha muito mais que eu, são pessoas extremamente ricas, pessoas extremamente, inteligentes, e elas ia ter uma chance de fazer algumas perguntas e eles me responderem, tá. Então, as pessoas ficaram extremamente felizes com essa oportunidade. Finalmente, gente, eu trago algumas limitações, isso aqui foi emitido pela própria autora, não sou eu que estou falando nada disso, né. Então ela mesma afirma que há um viés na amostra de participantes, né, porque, primeiro, a principal fonte de recrutamento foram os anúncios classificados em jornais, então os participantes tendiam a se concentrar em nível inferior, ou eram candidatos a emprego no momento, né, a pessoa que estava desempregada, tal. As pesquisas futuras também podem explorar justamente a compreensão de dignidade a partir do ponto de vista de gestão de nível superior, opção de outros status, né? É justamente isso, né? De tentar trazer possibilidades maiores, né? Ou diferentes, tá? Segundo, a diferença de gênero também foram amplamente silenciadas nos grupos focais, exceto dois grupos, exceto dois, todos os grupos eram exclusivamente masculinos ou mistos. Tá, então, geralmente, em que pese tivesse homens e mulheres, mas a maioria dos grupos era formado basicamente por homens ou eram grupos mistos, né, então grupos formados exclusivamente por mulheres foram poucos. Então, a autora mesmo fala que é interessante explorar as diferenças de gênero, dignidade local de trabalho, enfim. Terceiro, esse estudo também não levou em consideração o papel dos participantes na criação da indignidade no trabalho, tá. Então, assim, em que pese haver tentar haver um olhar mais holístico a comportamentos membros da organização, seria necessário dar conta de forma mais completa, né. Então foi muito vista a questão da dignidade, mas a indignidade ficou faltando, né. E finalmente achei interessante também, porque a própria autora fala, né, que pelo fato dela ser interessada na questão da e solidária com a questão da dignidade do trabalho, isso talvez tenha enviesado a própria pesquisa, né. Então o pesquisador incentiva as pessoas a falarem livremente sobre as indignidades que vivenciaram, né. Então, de certa forma, ela estava colocando um pouco dela ali, né. Não que seja um pecado mortal, mas que tentar evitar essa situação toda, né. Então, gente, espero que tenham gostado da apresentação, tá. E qualquer coisa, estamos aí para poder contribuir com essa discussão, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.